Olá, turma. Boa tarde. Na verdade, eu estou falando boa tarde porque estou gravando esse vídeo à tarde, né? Mas para quem estiver assistindo de manhã, bom dia. Quem estiver assistindo à noite, né? Boa noite. Bom, o objetivo desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas sobre a questão das operações aritméticas computacionais aí, que a gente colocou inclusive listas de exercício, né? E tem até uma lista extra que eu coloquei como sendo revisão para a prova. Não sei se vocês perceberam aí, né, pessoal que andou acessando o AVA, nós já colocamos aqui uma data definida para nossa provinha, que na verdade vai ser realizada aqui no próprio AVA mesmo, vai ser um questionário, ou seja, uma prova objetiva, tá? Ou seja, de marcar X, né, com múltipla escolha. E essa provinha eu estou agendando ela com vocês para o dia 31/8. E assim, para não haver nenhum problema com o agendamento, né, de horário, etc., para não dar conflito com nenhuma outra aula de outro professor, outra disciplina que vocês estejam cursando aí, eu preferi, assim, para minimizar qualquer dificuldade de disponibilidade de horário, coloquei ela. Então, assim, eu sei que ficou meio puxado, uma segunda-feira logo de manhã, mas é o horário da nossa aula se fosse presencial, então eu acho que vocês já devem estar assim meio que acostumado com esse horário mesmo. Então eu coloquei aí, né, de 7h50 a 9h30 esse agendamento. Então nesse dia 31/8, no AVA vai ser aberto, então, né, vai ficar habilitado para vocês o questionário, vocês vão resolver ele e assim que finalizarem, enviar as respostas. No ferramenta questionário, vocês já devem estar acostumados aí com outras disciplinas fazendo questionário, e aí a nossa prova vai ser nesse formato. É bem autoexplicativo, né, a interface aí, então não vai haver dificuldade, certo? Bom, voltando aqui para o objetivo desse vídeo, nós temos aqui até o material, né, de operações aritméticas no computador. E aí eu acho que a parte que andou gerando mais dúvida foi justamente a parte de complemento a 2. Mas nem por isso eu vou deixar passar batido, né, as operações mais triviais de números inteiros, como soma sem representação de complemento a 2, por exemplo, né? Soma simples. Então, só assim para destacar, né, nos slides a gente tem aí esse quadro quando a gente fala de complemento a 2 e um exemplo, por exemplo, né, um exemplo de número binário, representação binária com complemento a 2, a gente percebe que nesse conjunto de 4 bits vocês vão ter uma representação limitada, por exemplo, a metade da capacidade de números inteiros que você poderia pensar em representar com 4 bits. Por exemplo, se eu tenho 4 bits, eu posso ir de 0 a 15, né? Que seria com todos os bits setados em 1. E o 0 seria todos os bits setados em 0. Mas, com o complemento a 2, vocês percebem que os números positivos passam a ter o bit mais significativo, né? O bit mais significativo com 0 e o bit mais significativo quando passa para 1, vocês têm então a representação dos números negativos. Bom, para isso não ficar muito maçante, teorizado, etc. e tal, vamos logo pegar a própria lista de exercício e com ela fazer aí, né, a exemplificação, tá? Eu acredito que vai ficar muito mais fácil de entender. Então, a lista de exercícios que tem gerado dúvida e que tem aparecido algumas mensagens nos fóruns é justamente essa lista aqui. Aí, quer dizer, a primeira questão,
tudo bem, né? Ele pede só para realizar a soma dos seguintes binários, considerando a representação sem sinal. Nesse caso, você não precisa nem também estar preocupado com a limitação da capacidade de bits. Eu vou já começar por ela, porque tem algumas dicas e orientações valiosas aí, tá? Então, primeiro, deixa eu tirar essa bagunça toda aqui. E nós vamos partir, então, para nosso primeiro exemplo. Na lista exercício, no 1 fala assim, ó, faça a adição dos seguintes valores binários considerando a representação sem sinal. E não falou nada de número de bits de representação, nem nada disso. Então, vamos simplesmente fazer a soma direta. A letra A tem o número 0101, né? Então, aqui nós temos 0101 mais... Eita! Ficou meio por canto aqui, né? Mais quem? 0011. Tá certo? Bom, antes de mais nada, vale a pena vocês terem em mente que esses números eles são números. Então, você sabe, por exemplo, converter eles facilmente para decimal, saber exatamente onde vocês estão pisando, né? Exatamente o que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, que número binário 101 seria que número decimal representaria esse número binário 101, né? Esse camarada aqui vale 4, não é isso? Esse camarada aqui vale 1. Então, se somar os dois, nós vamos ter 5. Todo mundo lembra, né, de onde eu tirei esse 4? 4 seria 2 elevado a 2, né? E esse 1 seria 2 elevado a 0. Tá? Aqui, mesma coisa. Que número é esse aqui? Ó? 1 seria esse aqui valendo 2, né? E esse aqui vale 1. Então, vai ser o quê? 2 mais 1, 3. Tá certo? Show! E aí, o que você faz agora? A soma direta, né? 1 com 1. 0 vai 1. Nossa, eu sujei muito aqui, né? Sujei muito o negócio aqui. Deixa eu fazer uma limpeza. Espera aí. Ficou muito poluído aqui. Então, nós temos aqui. Vamos lá. É o 0101, né? 0101 mais 001. 0011. 1 com 1 dá 2, então vai ficar 0 vai 1. 1 com 1, 0 vai 1. 1 com 1, 0 vai 1. E 001, deu 1 aqui. Que número é esse em decimal? Aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 8. Não é isso? Só para recapitular, quem não lembra, esse 1 veio de 2 elevado a 0. Esse 2 aqui veio de 2 elevado a 1. Esse 4 veio de 2 elevado a 2. E esse 8 veio de 2 elevado a 3. Tá certo? Então, esse camarada aí, na verdade, vai ser o número 8. Beleza, faz todo sentido, né? 5 mais 3, 8. Então, quer dizer, converta para decimal e você consegue facilmente gabaritar a questão. Se você tiver com acesso à calculadora aí do Windows, por exemplo, né, fica até sem graça o tipo de exercício aí, porque você consegue fazer a operação diretamente na calculadora. Mas a ideia é justamente fazer essa demonstração de como funcionam essas operações, tá? Bom, vamos agora para o B, né, reforçando aí a ideia. Vou fazer um pouco mais direto agora. Ele tem lá, ó, 01101. Então, vamos limpar isso aqui. Vamos fazer aqui. Nós temos o
0, 1, 1, 0, 1, mais quem? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Beleza. O que vai dar aí a soma em binário? Ó, 0 com, né? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 vai 1 e dá 1 aqui. Então, esse aí é o resultado final. Né? Ah, estou na dúvida, estou inseguro, quero saber se eu realmente acertei, se eu fiz besteira e não estou querendo de uma forma automática, por exemplo, pegar um gabarito da calculadora e quero fazer o teste pelos decimais. Beleza. Né? Que número é esse aqui? 8 mais 5. Desculpa. 8 mais 4, 12 mais 1, 13. 8 mais 2, 10. Então deu 23. Será que é 23 mesmo? Aqui nós temos 16 mais 7. 3, 23, né? 16, ó. 16 mais 4 mais 2 mais 1. Que isso aqui vai dar 23 mesmo. Tá certo? Então é isso aí. Somar é muito fácil. Se não tiver complemento a 2 principalmente, né? Ficou muito tranquilo. Agora, eu compreendo a dúvida de vocês, porque na verdade a questão 2 ela tem um erro de enunciado. Né? Aqui ela deveria ter deixado para vocês bem claro que existe uma limitação na capacidade numérica. Né? Por exemplo, eu vou até refazer vou dar uma acertada nesse enunciado para não gerar dúvidas posteriores aí. Né? Considerar aqui, na questão 2, que esses números eles vão manter a quantidade de bits dos números que estão envolvidos na operação para poder fazer sentido. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, na letra A, observa, ele pede para vocês, na 2, refaça a questão 1, considerando agora a representação de sinal com complemento a 2. Faltou dizer que era para considerar também que a capacidade dos números em bits vão manter as representações dos operandos, né? dos operandos, ou seja, dos valores que estão sendo operados. Então, por exemplo, na letra A, nós vamos considerar 4 bits. Na letra B, já vamos considerar 5 bits. Na letra C, 4 bits de novo. Na letra D, 5 bits de novo. Então, por exemplo, vamos resolver a letra A para a questão 2. Né? Apagando tudo aí. O que nós temos? Ó, nós vamos fazer, né, deixar claro que eu estou agora na questão 2. E aí nós temos lá o valor 0101, 0101, mais quem? 0011, 0011. Antes de mais nada, o que vem a ser complemento a 2? Complemento a 2 é a representação dos números utilizados na computação para representação de sinal. Né? Então, quando eu falo para vocês que eu tenho, por exemplo, uma variável, né? Ou um valor numérico representado computacionalmente de 4 bits e que ele utiliza em sua representação complemento a 2, né, para sinal negativo, eu estou dizendo para vocês que o número que vai de 000 até 1111, ele está sendo subdividido em valores positivos e negativos.
né? Se antes, sem sinal, eu conseguia representar em módulo até o número 15, todos eles positivos, né, de 0 a 15, agora com o complemento a 2, eu vou estar fazendo a variação dos números, na verdade, de -8 até 7 positivo, tá certo? Isso que vai acontecer quando eu estiver trabalhando com complemento a 2. Sendo que o algarismo mais significativo, ele é o algarismo ou bit de sinal. Quando o meu número estiver com 0 no algarismo mais significativo, na representação complemento a 2, eu tenho um número positivo. Quando eu estiver com um número binário complemento a 2 e o bit mais significativo estiver como 1, eu estou dizendo que eu estou diante de um número negativo. Então, esse bit mais significativo, ele vai ser também chamado de bit de sinal. É o bit que representa, né, ou faz com que a gente consiga interpretar o valor como positivo ou negativo. Na computação é muito comum essa forma de representação. E faz todo sentido, né? Quando vocês estão programando lá, sei lá, não sei se algum de vocês tem assim vivência com a linguagem C. Ela é muito boa para esse tipo de coisa, né? E aí você trabalha com uma variável que ela representa sinal, por exemplo, o tipo int, né, o tipo inteiro. Aí o tipo inteiro ele vai ter 16 bits, tá? Para representar números, por exemplo. Então, desses 16 bits, o bit mais significativo ele vai ser utilizado para fazer justamente a variação de sinal, né? Então vocês vão perceber que se pegar na calculadora e colocar 2 elevado a 16, vai dar um número bem grande. Quer ver? Está aqui, ó. Calculadora. Né? Se vocês pegarem aqui, ó, 2, vou botar científico, né? Se eu pego aqui, ó, 2 elevado a 16, nós vamos ter aqui 65.536. Aí você vai imaginar assim, bom, o tipo int lá na linguagem C, então, ele suporta até o número de 65.536. E aí, se você colocar esse valor numa variável int lá no C, você vai perceber que, né, se ele estiver trabalhando com int como sendo 16 bits, depende aí no caso da arquitetura do computador, né, versão do compilador, etc. Mas se você tiver aí com um inteiro de 16 bits, engano seu que o maior valor vai ser esse aqui. Por quê? Porque ele vai fazer a representação complemento a 2. Ele vai admitir também números inteiros negativos. Então você faz o quê? Divide isso aí por 2. E aí você vai chegar no valor que realmente você consegue colocar nessa variável inteira. Tá certo? Porque ele fez o quê? Dividiu aí ao meio, porque o último bit está sendo a representação de sinal. Então, na verdade, ele vai até menos 32.768 e mais 32.767. Né? Ok? Só para esclarecer aí. Aí tem aqueles prefixos, né, unsigno, não sei o que vocês podem utilizar em algumas situações para aumentar a capacidade de uma determinada variável num programa que, por exemplo, só trabalhe com números inteiros e que a grandeza não faça sentido ser negativa, né, dependendo do domínio do problema. E aí você consegue aumentar a capacidade de representação dos valores naquela variável. Tá? Mas, em princípio, a gente percebe que o complemento a 2 ele viabiliza, possibilita você ter a representação de números negativos. Bom, passado esse conceito e esse entendimento da representação, vamos agora ao exercício.
O camarada aqui pede para vocês fazerem aqui na questão 2, então, a mesma coisa, ou seja, a soma, considerando agora o complemento a 2. A gente sabe, então, que quando for complemento a 2, por exemplo, esse camarada aqui, ó, a gente já está vendo que é uma soma de um número positivo com um número negativo. Ali já vai ter alguma coisa diferente, tá certo? E vai ser legal trabalhar ali. Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou considerar então a capacidade 4 bits, tá certo? Porque eu tenho a representação numérica aqui com 4 bits. E não vou deixar passar de 4 bits, porque senão perde o sentido do complemento a 2. Quem é o algarismo mais significativo? Né? Se eu passo a deixar livre a capacidade do número em termos de bits, eu não tenho então mais certeza qual vai ser o meu algarismo mais significativo, ou seja, não sei onde é que ele vai, até onde ele vai, então eu preciso limitar isso daí. Tá? Então essa que é a falha da questão e provavelmente foi isso que fez o pessoal ter dúvida e começar a postar no fórum. Então até peço desculpa pelo equívoco do enunciado, mas eu já vou até acertar esse enunciado. Então vem aqui, ó. A soma continua a mesma coisa. 1 com 1 vai dar 0 aqui, não é isso? Vai dar 0 aqui. Opa, peraí. 1 vai dar 0 aqui. Vai dar 0 aqui, vai 1. 1 com 0 vai 1. 1 com 0 vai 1. 0, 0, 1. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu somei 5 com 3 e o resultado deu um número negativo. Por que eu sei que é negativo? Porque eu estou trabalhando com complemento a 2 e o algarismo mais significativo está setado em 1. Tá certo? Para simplificar aqui a nossa história, né? Esse cara é o menos 0. Tá? Mas como é que eu sei que esse cara é o menos 0? É menos 0 ou menos 8? Deixa eu checar aqui logo, para não gerar nenhum equívoco aí. Ele é o menos 8. Na verdade, o 0 é 0 e menos 0 não existe. Né? Menos 8. Né? Ele é o menos 8. Que diacho é isso de menos 8? Se eu estou somando 5 com 3. Aqui a resposta para essa questão agora, letra A, 2, a resposta correta seria você falar aqui, ó, overflow. Esse overflow ocorreu e a gente consegue saber por quê, porque com 4 bits eu falei com vocês que a gente só consegue chegar de menos 8 até 7 positivo. Então não adianta querer somar 5 por 3 e colocar numa representação de 4 bits complemento a 2, tá certo? Não vai caber, não vai suportar com essa variável, com essa capacidade de representação, esse valor, certo? Então a resposta da letra A na questão 2, correta seria o quê? Overflow. Por quê? Porque eu estourei a capacidade dos meus números positivos. Né? Somei 5 com 3, deu até uma representação menos 8. Vocês já devem ter se deparado com situações similares fazendo testes de programas de vocês aí no computador. Né? Por exemplo, eu vou lá fazer um fatorial e aí peço para mostrar o fatorial de 20. Aí o computador vai lá e te mostra o número negativo. Aí você fala, pô, como é que pode a resposta ter dado negativo? Muito provavelmente o que aconteceu foi que deu um overflow, a capacidade do número estourou, e como ele está armazenando os valores com a representação de complemento a 2, o compilador, né, interpretou aquele valor como negativo e mostrou para o usuário o número negativo.
tá certo? Não teve um tratamento mais adequado para dizer overflow, então ele demonstrou para você o overflow com o valor que ele interpretou armazenado, tá certo? Vamos para a letra B. A letra B já é um pouco diferente. Tá bom. Não sei, né? Aparentemente vai dar um overflow também, mas vamos testar. Letra B. Na letra B nós temos aqui na letra B nós temos 01101, 01101 com 01010. Vamos somar os dois então. Nesse caso, nós vamos considerar o que agora? 1, 2, 3, 4, 5 bits, tá certo? Aqui vamos considerar já 5 bits. Tá? Vamos considerar 5 bits. Bom, 5 bits, nós já vamos iríamos, né, de 0 até 32, no caso até 31, né, se fosse representação sem sinal. Como estamos trabalhando com complemento a 2, isso vai ser dividido por 2, então nós vamos de menos 15 até 14, positivo, tá certo? Então como é que vai ficar isso aqui? O primeiro número, quem é esse primeiro número? Apagar esse negócio aqui vai me atrapalhar. Quem é esse primeiro número nosso aqui? Nós temos aí, ó, 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Né? Nós temos o número 13. E aqui nós temos o número 8 mais 2, 10. Né? Já fez esse exercício, né? Que dá 23. 23 vai caber em, vamos dizer assim, em 4 bits, porque 5 bits com sinal, na verdade eu vou estar trabalhando com 4 bits. Não, a gente já sabe que a resposta é o quê? Overflow. Overflow. Agora, só para esclarecer, para ter certeza absoluta de que isso aí não vai fazer sentido, nós vamos calcular esse camarada aí, tá certo? Para ver que absurdo vai dar. Então, como é uma soma simples, a operação é simples. 1 com 1, 1, 1, 0 vai 1, 1. Caramba, rapaz, olha, deu um número negativo. E agora? Que número negativo é esse? Para a gente saber que número negativo é esse, a gente precisa subtrair 1, né? Vamos tirar 1, certo? Vamos tirar 1. Vamos tirar 1. Então, seria 1, 0, 0. Oh, caramba. 1, 1, 0, tá certo? Esse é o primeiro passo. E vou inverter todo ele. Vou inverter todo ele. Ou seja, vou fazer o complemento dele. O complemento desse número vai ser 1, 0, 0, 1, 0. O que deu aqui? Ó? 8 mais 1, 9. Então, eu estou dizendo que está dando menos 9. Nada a ver, concorda? Nada a ver. 13 mais 10, eu estou dizendo que está dando menos 9. Não tem nada a ver. Bom, com calma, né? Eu acho que agora eu entrei num ponto de converter, ou seja, de fazer a representação complemento a 2. Então, vou dar uma parada para mostrar para vocês o que é a complemento a 2. Tá? E aí vocês depois voltam o vídeo nesse exemplo que vocês vão perceber o que eu fiz. Por exemplo,
O que é o complemento a 2, afinal de contas? Vamos supor que eu tenho um número aqui, ó, 0, 1, 1, 1, tá? Esse cara é o 7, positivo, perfeito? Se eu quisesse, né, então esse cara é o 7 positivo. Se eu quisesse o 7 negativo, ou seja, ele na representação complemento a 2, como é que eu faço? Como é que eu faço? Primeiro passo, faça o complemento do número, ou seja, inverta todos os bits. Então você vem aqui e faz 0, 0, 0, 1. Beleza? Então eu fiz o complemento. E soma 1 a esse complemento. Soma 1 a esse complemento. Soma 1. Soma 1. Soma 1 a esse complemento. Então você vai ter aqui 1, 0, 0, 1. Aí você vai falar, poxa, então é assim que eu faço a representação do número negativo no computador, ou seja, em números binários, em complemento a 2, quando eu tenho uma definição já de capacidade, por exemplo, quando eu tenho um número de bits pré-definido? Sim. Né? Então, ó, só para confirmar na nossa tabelinha lá, ó, vamos procurar o menos 7. Ó, o 7 em complemento a 2, como é que é? Ó? Representação complemento a 2. O 7 é o 1001. Ó. O 7 é esse camarada aqui, ó. Ok? O 7 é esse cara aí. Menos 7, né? Perceberam como é simples? Mais um exemplo. Vamos supor que eu tenha o número 4 e eu quero o menos 4. Então, o número 4, e agora eu vou até usar mais bits, tá? Vamos supor que eu tenha 8 bits. Não quero nem saber. Agora eu vou botar aqui 8 bits. Eu tenho um número, né, ou uma variável, sei lá, de 8 bits, complementa 2, e eu tenho o número 4 armazenado nela. Então, eu tenho aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Tá certo? Ficou meio torto, aí melhor para entender. Aí, quer dizer, esse camarada, esse é o 3, desculpa. Oxi. Esse é o 3. 1, 0, 0. Tá legal? É isso aí. Esse camarada, então, é o nosso número 4. Eu quero complementar 2, o número menos 4. Bom, número menos 4, vamos ter. Primeiro, fazer o complemento. Então, vai ser aqui, ó. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 e 1. Depois disso, faz o quê? Soma 1. Então, inverte, tá certo? Inverte. Onde era 0 vira 1, 1 vira 0, faz o complemento. Depois da inversão, soma 1. E aí o que você tem? Ó, 1, 1, 0 vai 1. 1, 1, 0 vai 1. 1. 1, 1, 1, 1 e 1. Esse camarada é o nosso menos 4. Observa que depois que você faz o complemento a 2, você saiu de 0, que era um número positivo, não é isso? E passou a ter 1, que é um número negativo. Perfeito. Vamos lá para o exercício fazer mais um. Agora eu vou fazer